Histórias do caminho, síndrome do pânico. Riqueza e felicidade. Acreditamos que o Criador nos fez ricos a todos, sem exceção, porque a riqueza autêntica, a nosso ver, procede do trabalho e todos nós de uma forma ou de outra, podemos trabalhar e servir. Quanto à felicidade, cremos que ela nasce na paz da consciência tranquila pelo dever cumprido e cresce, no íntimo de cada pessoa, à medida que a pessoa procura fazer a felicidade dos outros, sem pedir felicidade para si própria. Chico Xavier. Síndrome do pânico. A síndrome do pânico é uma doença caracterizada pelo distúrbio dos neurotransmissores serotonina e noradrenalina, possuindo como aspecto essencial os ataques de ansiedade e nervosismo. Os ataques de pânico manifestam-se, via de regra, através de períodos discretos de ataques repentinos, de intensa apreensão e medo, frequentemente associados com sentimentos de perigo de destruição iminente. A doença atinge pessoas de qualquer classe social, de qualquer profissão, seja na área urbana ou rural. Em 70% dos casos, a doença começa a se manifestar entre os 20 e 35 anos, uma fase de pleno crescimento profissional. Fatores predisponentes: distúrbio de ansiedade de separação na infância e a perda súbita de suportes sociais ou interrupção de relacionamentos interpessoais importantes, aparentemente predispõe o desenvolvimento deste distúrbio. Pode-se citar como principais sintomas da doença os seguintes: falta de ar, vertigem, palpitações, taquicardia, tremor nos braços e ou nas pernas, sudorese, sufocamento, náusea ou desconforto abdominal, despersonalização, anestesia ou formigamento, ondas de calor ou calafrios, dor ou desconforto no peito, medo de morrer, medo de enlouquecer. A ocorrência simultânea de 4 sintomas, dentre os acima discriminados, é suficiente para demonstrar a existência da doença. É importante ressaltar, ainda, que há ataques de pânico recorrentes várias vezes por semana ou até diariamente, que estes ataques podem ou não ser acompanhados de agorafobia. Agorafobia e medo de estar em lugares ou situações nas quais seja difícil sair, ou não haja ajuda disponível na hipótese da ocorrência de um ataque de pânico. Dentre as situações mais frequentes de agorafobia, pode-se mencionar aquelas em que o indivíduo está sozinho e fora de casa, ou ainda, numa multidão, em uma fila, em uma ponte, numa viagem de ônibus, trem ou automóvel, etc. Diferença entre fobia e síndrome do pânico. Fobia: medo exagerado e desproporcional ao estímulo, não conseguindo avaliar a realidade da situação. Surgem pensamentos catastróficos e a pessoa sabe que o medo é exagerado, mas não consegue evitar a ansiedade, sendo que quando elimina o estímulo aterrorizante desaparecem os sintomas. Síndrome do pânico: não existe estímulo externo, sendo que surgem ataques de pânico independente do lugar e da hora. É um distúrbio de ansiedade, no qual fundamenta-se em base orgânica e psicológica. Freud descreveu a síndrome do pânico como neurose de angústia em 1894, que apresenta traços de muita tensão e atividade mental associado aos sintomas somáticos como tremores, taquicardia, hiperventilação e vertigens. Angústia é uma forma de esperar o perigo ou preparar-se para ele, ainda que possa ser desconhecido. Características da personalidade: são pessoas com tendência ao perfeccionismo, tendo uma autocrítica muito grande e não se permitindo falhar em nenhum aspecto. Há uma cobrança extrema quanto à execução de atividades corretamente e de certa forma esperando a mesma atitude alheia. Apresentam-se como workaholics com dificuldades para relaxar e centralizadores. Profissionalmente possuem ótima capacidade intelectual, mas denotam dificuldade nos relacionamentos afetivos. Muitas vezes não há necessidade de se realizar dezenas de exames laboratoriais, bastando um bom histórico clínico para que o médico possa descartar certas doenças. Psicoterápico: focado no enfrentamento das fobias da técnica da terapia cognitiva comportamental, no qual limita o paciente em várias áreas. Depois um enfoque profundo na psicodinâmica independente da linha psicológica, elaborando as mudanças de alguns comportamentos inadequados. O paciente precisa redimensionar alguns conteúdos da personalidade, tais como perfeccionismo,
controle das situações, poder, centro das atenções, workaholics, autocrítica exacerbada. No processo psicoterápico, a pessoa precisa trabalhar as complicações da doença para que sinta mais segurança e equilíbrio no dia a dia. Mencionadas as definições médico-científicas, vejamos as definições espirituais. Síndrome do pânico. Entre os transtornos de comportamento que tomam conta da sociedade moderna, com enormes prejuízos para a saúde do indivíduo e da comunidade geral, a síndrome do pânico apresenta-se, cada vez, mais generalizada. Vários fatores endógenos, ou seja, fatores do organismo, hereditários ou não, que desencadeiam a crise independentemente da causa externa. Fatores exógenos, ou seja, causas ambientais, como estresse, problemas profissionais e familiares, perdas, rupturas e outros fatores deste gênero, que contribuem para esse distúrbio que afeta grande e crescente número de vítimas, especialmente a partir dos 20 anos de idade, embora possa ocorrer em qualquer período da existência humana. A descarga de adrenalina, avançando pela corrente sanguínea até o cérebro no ser humano, produz-lhe o surto que pode ser de breve ou de larga duração. Trata-se de um problema sério que merece tratamento especializado, tanto na área da psicologia quanto da psiquiatria, mediante os recursos psicoterapêuticos a serem aplicados, assim como os medicamentos específicos usados para a regularização da serotonina e de outros neurocomunicadores. No momento em que ocorre o surto, o sofrimento do paciente pode alcançar níveis quase insuportáveis de ansiedade, de desespero e de terror. Nada obstante, o fenômeno, invariavelmente, é de breve duração, com as exceções compreensíveis. Podem ocorrer poucas vezes, o que não constitui um problema de saúde, mas, normalmente é recorrente, portanto, necessitado de tratamento. Graças aos avanços da ciência médica, nas áreas das doutrinas psicológicas, o mal pode ser debelado com assistência cuidadosa e tranquila. No entanto, casos existem que não cedem ante o tratamento específico, ao qual o paciente é submetido, dando lugar a preocupações mais sérias. Sucede que, em todo problema na área da saúde ou do comportamento humano, o enfermo é sempre o espírito que se encontra em processo de recuperação do seu passado delituoso, experienciando as consequências das ações infelizes que se permitiu praticar antes do berço atual. Renascendo com a culpa esculpida nos tecidos sutis do ser, temores e inquietações aparentemente injustificáveis, surgem de inopino, expressando-se como leves surtos do pânico. Em consequência, por haver gerado animosidade e ressentimento, as suas vítimas, que o não desculparam pelas atitudes perversas que lhe padeceram, retornam pelo impositivo das afinidades psíquicas e morais, estabelecendo conúbios de vingança por intermédio das obsessões. O número de pessoas em sofrimento sob os acúlios das obsessões produzidas por desencarnados é muito maior do que parece. É natural, portanto, que, nesses casos, a terapêutica aplicada mais eficaz não resulte nos propósitos desejados, tais sejam a cura, o bem-estar do paciente. Torna-se urgente o estudo mais cuidadoso da fenomenologia mediúnica, das interferências dos espíritos nas existências humanas, a fim de serem melhor compreendidos os distúrbios psicopatológicos, dessa maneira, facultando-se existências saudáveis e comportamentos equilibrados. Anteriormente confundido com a depressão, o distúrbio do pânico foi estudado mais detidamente. Após serem analisadas todas as síndromes, foi reclassificado, a partir de 1970, como sendo um transtorno específico, recebendo orientação psicoterapêutica de segurança. Pode acontecer que, num surto do distúrbio do pânico, de natureza fisiológica, os inimigos espirituais do paciente aproveitem-se do desequilíbrio emocional do seu adversário e invistam agressivamente, acoplando-se-lhe no perispírito e produzindo, simultaneamente, a indução obsessiva. Trata-se, portanto, de uma problemática mais severa porque são dois distúrbios simultâneos, que exigem mais acurada atenção. Nesse sentido, a psicoterapia espírita oferece recursos valiosos para a recuperação da saúde do enfermo. Concomitante ao tratamento especializado na área da medicina, as contribuições fluídicas, mediante os passes, a água magnetizada ou fluidificada, as leituras edificantes e a meditação, a prece ungida de amor e de humildade, os socorros desobsessivos em reuniões especializadas, sem a presença do paciente, oferecem os benefícios de que necessita. Face ao débito moral ante as leis da vida, é indispensável que o padecente se recupere espiritualmente,
por meio da vontade para alterar a conduta para melhor, envidando esforços para sensibilizar a sua vítima antiga, afastando-a através da paciência, da compaixão e da solidariedade. O distúrbio do pânico é transtorno cruel, porque durante o surto pode induzir o paciente ao suicídio, conforme sucede com relativa frequência, em razão do desespero que toma conta da emoção do mesmo. O hábito da oração e o recurso das ações em favor do próximo em sofrimento constituem uma admirável medicação preventiva às investidas dos espíritos inferiores, equilibrando as neurotransmissões e facultando a manutenção da harmonia possível. A reencarnação é, graças a isso, o abençoado caminho educativo para o espírito que, em cada etapa, desenvolve os tesouros sublimes da inteligência e da emoção, da beleza e do progresso, avançando com segurança na conquista da plenitude que a todos está reservada. As enfermidades, especialmente as de caráter emocional e psiquiátrico, constituem, assim como outras orgânicas de variadas expressões, desde as degenerescências genéticas até as de caráter infeccioso, os métodos educativos e reeducativos para o discípulo da verdade. A cada erro cometido tem lugar uma nova experiência corretiva, de forma que a consciência individual, em se harmonizando, possa sintonizar com a consciência cósmica, numa sinfonia de incomparável beleza. Somente, portanto, existem as doenças porque permanecem enfermos em si mesmos os espíritos devedores. Seja qual for a situação em que te encontres na Terra, abençoa a existência, conforme se te apresente. Se dispões de saúde e desfrutas de bem-estar, multiplica os dons da bondade e serve, esparzindo alegria, sem o desperdício do tempo em frivolidades e comprometimentos perturbadores. Se te encontras enjaulado em qualquer forma de sofrimento, bendize o cárcere que te impede piorar a situação evolutiva, evitando que novamente derrapes nos desaires e alucinações. O corpo é uma dádiva superior que Deus concede a todos os infratores, a fim de que logrem a superação da argamassa celular para cantar as glórias imarcessíveis do amor completamente livre. Joana de Ângeles. Dias atuais, considerações do espírito venerando de Joana de Ângeles. Vive-se na Terra o momento angustiante da incerteza. Tudo quanto constitui segurança é de um para outro momento muda de configuração e surgem os desafios que consomem as energias emocionais, mentais e físicas dos indivíduos, não raro levando-os aos transtornos do comportamento e da mente. Indispensável esclarecer que, embora a gravidade da crise, o distúrbio de pânico não leva o paciente à desencarnação, apesar de dar-lhe essa estranha e dolorosa sensação. Não raro, o paciente, desestruturado emocionalmente e vitimado pela sucessão das crises, pode desenvolver um estado profundo de agorafobia ou derrapar em alcoolismo, toxicomania. O distúrbio de pânico encontra-se enraizado no ser que desconsiderou as soberanas leis e se reencarna com predisposição fisiológica, imprimindo nos genes a necessidade da reparação dos delitos transatos que permaneceram sem justa retificação. O ser profundo, autor de todos os acontecimentos em sua volta, é o espírito, seja qual for o nome que se lhe atribua. Já não se pode mais considerar como responsável pelos distúrbios mentais e psicológicos uma causa unívoca, porém, uma série de fatores facultam o desencadear da instalação do distúrbio de pânico. No imenso painel dos distúrbios psicológicos o medo avulta, predominando em muitos indivíduos e apresentando-se, quando na sua expressão patológica, em forma de distúrbio de pânico. Sem dúvida, a terapia psiquiátrica faz-se urgente, a fim de que determinadas substâncias químicas sejam administradas ao paciente, restabelecendo-lhe o equilíbrio fisiológico. O Espiritismo não veio para combater a ciência médica, veio para iluminá-la. Nos refolhos do ser espiritual se encontram as matrizes das enfermidades, e aí, portanto, deverão ser tratadas, sem o que podem cessar os efeitos momentaneamente, postergando, porém, o prosseguimento desses sucessos perniciosos e destrutivos. As enfermidades da alma se farão recuperar somente quando houver transformação estrutural do pensamento. Joana de Ângeles. Mensagem de bom ânimo. Enquanto o mundo hostil ruge e se desatina no mal com que a si mesmo alanceia e atraiçoa, guarda contigo a paz risonha, amiga e boa, e avança com Jesus na jornada divina. Segue ostentando na alma a rútila coroa da humildade e do amor, na fé que te ilumina, e abrindo o coração, qual fonte cristalina,
Aprende, ajuda e crê. Serve, luta e perdoa. Fita o mestre da cruz e segue o monte acima. Recebe, jubiloso, a dor que te sublima. E abraça na bondade a senda meritória. E, embora a tempestade em que a terra se agita, terás contigo mesmo a beleza infinita da suprema alegria em suprema vitória. Amaral Ornelas. Comentários finais. Jesus Cristo. Aprendi desde muito cedo a venerar Nosso Senhor Jesus Cristo, na fé que minha mãe me transmitiu desde os 2 anos de idade. Um dia, tendo perguntado a ela como orientar minhas preces, minha mãe ensinou-me a considerar Jesus como Nosso Senhor e Mestre. Nas rodopias do tempo, eu fui compreendendo que Jesus é realmente o guia espiritual da humanidade, perante Deus, a quem nós chamamos, segundo o ensinamento dele mesmo, de Pai Nosso que está nos céus. Chico Xavier. Vem archote de luz, vem Jesus, viva Jesus! Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. Palavras de Chico Xavier. O próprio. Encarnado, capítulo 19, Riqueza e Felicidade. ANSP, Associação Nacional da Síndrome do Pânico http://associacaons.com.br, divulgado por espiritismo.net. Amor, imbatível amor. Pelo Espírito Joana de Ângeles, médium Divaldo Pereira Franco. Pelo nobre espírito de Joana de Ângeles, página psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, na manhã do dia 30 de outubro de 2012, em Sydney, Austrália. Autodescobrimento, pelo espírito Joana de Ângeles, médium Divaldo Pereira Franco. Dias gloriosos, pelo espírito Joana de Ângeles, médium Divaldo Pereira Franco. Relicário de luz. Autores diversos, pelo espírito Amaral Ornelas, médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 50, mensagem de bom ânimo. Palavras de Chico Xavier. O próprio. Encarnado, capítulo 7, Jesus Cristo.